Ok, uma grande notícia de última hora. Acabaram de descobrir algo insano sobre as pirâmides. E isso literalmente aconteceu esta semana. Quero que vocês vejam isso, porque usando uma nova tecnologia de radar do espaço, cientistas encontraram estruturas massivas escondidas sob as pirâmides de Gizé. E quando eu digo massivas, quero dizer colossais. Você não vai acreditar, eles detectaram estruturas que se estendem 600 metros abaixo da rocha. Isso é quase 2.000 pés direto para o subsolo. E se isso já não fosse loucura suficiente, essas estruturas se conectam a formações ainda mais profundas que vão a 2 quilômetros de profundidade, cerca de 1,24 milhas abaixo da superfície. Agora eu sei o que você está pensando. Joe, isso poderia ser algum tipo de rede subterrânea de energia? Bem, sob a pirâmide de Khafre, eles encontraram 8 colunas maciças, que os pesquisadores confirmaram não serem naturais. Essas colunas fazem parte de uma construção humana deliberada, sugerindo que essas formações têm um propósito avançado. E o fato de que essas estruturas se estendem tão profundamente na Terra levanta ainda mais perguntas. O que pode ser ainda mais surpreendente é que os últimos escaneamentos de radar revelaram o que parece ser uma cidade subterrânea sob essa pirâmide. Agora vamos parar aqui um momento, porque obviamente isso é apenas especulação. E como na maioria dos meus vídeos, estou apenas falando sobre isso para fins de entretenimento. Até chegar à conclusão do vídeo, porque quando chego lá, sou totalmente sincero, como todos vocês sabem. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com essa situação da pirâmide? Eles decidiram usar uma nova tecnologia de radar e os pesquisadores identificaram 5 estruturas interconectadas perto da base da pirâmide. Mais uma vez, essas estruturas se estendiam 648 metros de profundidade no solo. Essa descoberta revela poços verticais e até uma possível escada em espiral com 2 grandes câmaras. Você consegue imaginar isso agora? Porque essas estruturas sugerem a presença de uma rede subterrânea sofisticada, possivelmente até conectada a um antigo sistema de água usado na construção da pirâmide. Então, isso poderia ser parte de uma rede de energia mundial antiga? Ou talvez até mesmo um remanescente de uma civilização avançada? Ok, agora vamos dar um passo atrás e pensar sobre a idade e escala da pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída há 4.500 anos. Apenas pense nisso por um segundo. E pense em quão inteligentes essas pessoas deveriam ser para construir algo tão incrível. Se foram os egípcios, como a teoria comum nas escolas afirma, então isso prova o quão incríveis eles eram em engenharia. Mas mais adiante, vamos explorar outras sugestões sobre quem pode ter construído as pirâmides. Você sabia que originalmente ela tinha 451 pés de altura? Hoje tem apenas 455 pés, porque perdeu suas pedras externas. Mas talvez o fato mais impressionante é que a Grande Pirâmide foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra, com cada bloco pesando entre 2,5 e 15 toneladas. Alguns dos maiores blocos encontrados na Câmara do Rei pesam até 50 toneladas. Eu fiquei chocado quando ouvi isso, porque o peso e o tamanho desses blocos, combinados com o fato de que os egípcios antigos não tinham ferramentas modernas ou guindastes, torna difícil acreditar que isso foi feito só com trabalho manual e ferramentas primitivas. A logística de mover essas pedras gigantes continua um mistério até hoje. Agora ouça isso. Outro fato que desafia nossa compreensão das pirâmides. Nenhuma múmia foi encontrada na Grande Pirâmide ou em qualquer uma das pirâmides principais. Essas estruturas sempre foram consideradas tumbas reais, mas o fato de nunca terem encontrado múmias sugere que as pirâmides podem nem ter sido tumbas. Alguns pesquisadores agora propõem que as pirâmides serviam outro propósito totalmente diferente. Talvez fossem geradores de energia ou locais de significado espiritual ou científico. Neste vídeo, como Ron Wyatt e Ben Carson sugeriram, eu também mencionei que as pirâmides poderiam ter sido usadas para armazenar grãos. Talvez até mesmo José, da Bíblia, sob inspiração divina,
ajudou a projetar as pirâmides. Mas entre nós, já não tenho tanta certeza dessa teoria, porque é muito provável que as pirâmides tenham sido construídas muito antes de José existir. Agora a coisa começa a ficar realmente interessante. Existe uma teoria de que as pirâmides eram, na verdade, geradores de energia. Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Ele acreditava na possibilidade de transmissão de energia sem fio pela Terra. Essas colunas subterrâneas e as estruturas recentemente descobertas poderiam ser parte de uma grade eletromagnética antiga. Alguns sugerem que as pirâmides funcionavam como plantas de energia e que os pesquisadores encontraram bobinas projetadas para gerar e distribuir eletricidade sem fio pelo planeta. Então, é possível que as pirâmides fossem parte de um sistema de energia global antigo. Agora vou contar um segredo. Mas você tem que me prometer uma coisa. Se você procurar os fatos que estou prestes a te dar no Google, volte para este vídeo para ouvir a conclusão, ok? Se você pesquisar as coordenadas das pirâmides de Gizé, verá um número. E se você pesquisar a velocidade da luz, verá que é o mesmo número. Isso é só coincidência? Ou será que o posicionamento da pirâmide está ligado a princípios científicos cósmicos que estamos apenas começando a entender? Vamos testar outra teoria. Você sabe que a Bíblia ensina que não havia apenas um Golias, mas vários gigantes andavam pela terra. Será que essas estruturas subterrâneas recém-descobertas são prova de uma civilização pré-egípcia avançada que construiu as pirâmides? Muitos acreditam que esses construtores não eram humanos comuns, mas sim uma civilização perdida, com acesso à tecnologia além do que podemos compreender. Agora, por favor, prestem atenção, porque essa próxima teoria é apenas para fins de entretenimento, ok? Alguns sugerem que o alinhamento das pirâmides com o cinturão de Órion aponta para algum tipo de envolvimento extraterrestre, que talvez as pirâmides tenham sido construídas com conhecimento espacial ou até mesmo ajuda de fora da Terra. Essas estruturas escondidas poderiam estar conectadas com essa tecnologia de cima. Novamente, não acredito muito nisso, mas uma coisa que provavelmente você não vai fazer ao tentar explicar essas estruturas subterrâneas é olhar para a Bíblia. Mas a Bíblia menciona o conceito de um mundo subterrâneo. Me desculpe pelo trocadilho, mas vamos aprofundar isso. A Bíblia fala de um reino misterioso sob a terra, conhecido como Sheol ou Abismo, um submundo escondido da nossa visão, mas com um papel importante nas histórias bíblicas. Em Números 16, os filhos de Corá se rebelam contra Deus e a terra se abre e os engole vivos, levando-os para as profundezas. Você já ouviu esse trecho antes? A Bíblia também descreve o abismo como um lugar para anjos caídos, um local reservado para os rebeldes. Outro evento intrigante acontece em 1 Samuel 28, quando o rei Saul busca um médium para falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. A Escritura diz que o espírito de Samuel foi trazido do subsolo. Durante o dilúvio de Noé, a água não veio só do céu. A Bíblia explica que as fontes do grande abismo foram rompidas, jorrando água de dentro da terra. Tudo isso aponta para uma verdade profunda. Jesus Cristo tem autoridade sobre todos os reinos, inclusive os que estão debaixo da terra. Filipenses 2, 10-11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso nos mostra que Jesus não tem autoridade apenas nos céus e na terra, mas também no mundo subterrâneo. Existem diferentes reinos e eu te pergunto, talvez a gente não entenda tudo isso, mas tem uma coisa que precisamos entender. Eu sou pecador. Você é pecador. Todos nós erramos contra um Deus grandioso. Esse Deus poderoso desceu às profundezas da morte e ressuscitou. Você já confiou nele? Já foi à cruz e pediu que Jesus lavasse seus pecados? Você gosta de teorias da internet, mas já leu a Bíblia? Você já tirou o pó desse livro antigo e buscou as respostas ali? Porque muitas dessas respostas estão todas naquele livro que você ignora.